Eu sou Patrícia Blanco, presidente executivo e do conselho diretor do Instituto Palavra Aberta. Sou castanho, castanho claro, vamos dizer assim, ex-loira, eu brinco, olhos verdes, pele branca, estou vestida com um vestido preto de alcinha regata. E explica um pouquinho o que é o Instituto Palavra Aberta, como é que surge o Instituto, né, e como é que é o trabalho de vocês. O Palavra Aberta é uma entidade sem fins lucrativos que nasceu há quase 15 anos atrás, com o objetivo de promover e defender a liberdade de expressão, liberdade de imprensa, direito à informação, direito ao cidadão, né, de acessar informações públicas, informações de qualidade, e mais recentemente nós incluímos, né, no rol de objetivos do Palavra Aberta a promoção e disseminação da importância da educação midiática no Brasil. Nós entendemos que primeiro, né, o direito à liberdade de expressão é um direito fundamental, um direito humano fundamental, previsto na Declaração Mundial dos Direitos Humanos, e que para que o cidadão possa exercer plenamente essa liberdade de expressão, ele tem que entender o universo informacional no qual ele está inserido. E aí vem a educação midiática que ajuda nesse entendimento, né, do ambiente que vivemos, do ambiente conectado, cada vez mais conectado, que nós não vamos voltar atrás, e da sua responsabilidade enquanto consumidor de informação, mas principalmente enquanto produtor de conteúdo, uma vez que a tecnologia permite que todos nós hoje sejamos, além de produtores, disseminadores de informação em tempo real, 24 horas por dia, e com poder, né, e uma responsabilidade que muitas vezes o cidadão não consegue dimensioná-la. Você já até falou um pouquinho, mas como é que a gente pode definir educação midiática? Bom, a educação midiática, na nossa visão, é baseado muito em conceitos da escola americana, de Media Education Literacy, da escola inglesa, de David Buchanan, e também da escola europeia. Nós fizemos uma definição brasileira, vamos dizer assim, da educação midiática. Então, a educação midiática é você saber acessar, interpretar, analisar, criar e participar desse ambiente informacional que a gente vive. Quer dizer, não adianta só você saber acessar a informação, você precisa saber analisá-la, saber interpretar aquela informação, saber o propósito daquela informação, saber o que ela quer de mim, qual o contexto de que aquela informação foi recebida, saber diferenciar gêneros textuais, saber, por exemplo, o que é uma notícia, do que é um artigo de opinião, saber verificar a fonte, né, de novo, o propósito, o objetivo daquela informação. Tudo isso faz parte, né, do desenvolvimento da análise crítica da informação e da notícia, por exemplo. E a gente trabalha também com outros dois eixos, além da leitura crítica. A gente defende que a educação midiática, ela propicia ela dá instrumentos para que o cidadão possa produzir melhor, se comunicar melhor, ajudando, né, a partir do momento que ele entende o seu papel nesse ambiente informacional e também ele aprende a lidar com as ferramentas, ele se comunica melhor. E o terceiro eixo é o eixo da participação cidadã, né? Então, é o eixo da participação mesmo no fato de você, ao saber ler criticamente, ao saber produzir conteúdo com qualidade e responsabilidade, você atua, né, de forma responsável e ética no ambiente informacional e democrático. E o Instituto, ele atua também levando isso para as escolas, né, Patrícia? Como é que isso funciona? Qual que é a importância da gente ter isso nas escolas? Tendo em vista que a gente tem aí, né, uma base nacional que prevê essa educação nas escolas, então qual que é a relevância disso? Quando o Palavra Aberta se envolveu no tema, foi lá em 2015, quando a gente começou a tatear, eu sempre tinha uma preocupação muito grande e aí já do lado da defesa da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão, com aquelas teses de que para você proteger determinados grupos, você precisa proibir o acesso, você precisa
até restringir, né, acesso a determinados conteúdos para determinados públicos, com essa visão de proteção. E eu sempre defendia que proibir não resolve, né, que é só simplesmente você deixar aquela informação mais sexy, né, para o cidadão, na medida que você proíbe. Então, o que a gente precisava? Educar a sociedade para o consumo de informação. E aí eu comecei a buscar exemplos no mundo que estava acontecendo e me deparei com o projeto da Unesco de MIL, Media Information Literacy, que tem, a Unesco hoje tem uma área, né, para trabalhar essa questão, que faz a união entre educação e comunicação, e aí eu me apaixonei. Quando eu me apaixonei por esse tema, eu fazia parte do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional, e junto comigo estava o professor Ismar Soares, que é o Papa, né, o pai, na verdade, da educomunicação no Brasil. E ele falou: Patrícia, nós temos uma oportunidade incrível, que é a Base Nacional Comum Curricular está para ser aprovada, ela tem, dentro das 10 competências básicas, espaço para a gente trabalhar a educação midiática, a educomunicação, em pelo menos 5 delas, e aí aquilo para mim foi assim, abriu um horizonte que fez com que a gente fosse atrás do MEC. Eu fui conversar com o ministro que era um ministro que tinha acabado de assumir, que era o ministro Mendonça Filho. Ele abriu as portas do MEC para que a gente pudesse levar e começar a discutir a educação midiática, o combate à desinformação dentro da BNCC, e assim, isso foi andando, as coisas foram andando de uma forma tão rápida que em 2018 a gente tem a notícia, quando vai ser homologada a base, a gente tem a notícia de que dentro do eixo de língua portuguesa, eles tinham criado, né, desenvolvido lá um campo, o que se chama campo jornalístico midiático, que é 25% do conteúdo de língua portuguesa, e trazia termos lá que a gente defendia, e que hoje até, né, o combate à desinformação, fake news, separar fato de opinião, interpretação. Então, assim, isso abriu um espaço muito grande. Estou fazendo todo esse preâmbulo para dizer que a escola é um espaço importantíssimo para a gente atuar. E aí, com isso, né, com a BNCC na mão, embaixo do braço, a primeira coisa que a gente fez, a gente desenvolveu um curso para a formação de professores, um EAD de 30 horas, que era a educação midiática na BNCC. Era o básico mesmo, como você localiza isso dentro da base. E aí nasceu, né, com isso, o programa de educação midiática do Palavra Aberta, que é o Educamídia. Então, a partir do momento que a gente viu a necessidade de formar professores para levar a educação midiática para a sala de aula, a gente, então, institucionaliza, né, esse projeto, que nascia, né, assim, depois de muitas conversas e de muita dificuldade, inclusive, para a gente convencer as pessoas da necessidade de você falar de educação midiática, né, no momento que ninguém falava sobre combate à desinformação, ninguém falava sobre a importância da leitura crítica, e aí a gente, então, cria o Educamídia, que tinha, naquele momento, em 2019, o objetivo de disseminar o conceito da educação midiática no Brasil e formar professores, principalmente professores que já estavam em sala de aula e que estavam já, em 2019, se deparando com questões muito complexas mesmo, de participação no ambiente digital, de entendimento do papel do jornalismo, de entendimento do seu papel como produtor de conteúdo e do papel do aluno, né? Então, para esse professor, foi o nosso primeiro público a ser atingido, e era o primeiro público que necessitava de uma educação midiática. E foi tudo muito rápido, né? Assim, em 2015, pouca gente, assim, de pensar em âmbito nacional, tinha conhecimento disso, da importância disso, de repente agora isso virou uma coisa fundamental. Né, Paty, como é que você vê agora o cenário da educação midiática? Como é que isso, principalmente no âmbito das escolas, como é que isso está conseguindo chegar? A base está conseguindo ser implementada? Quem são aí os principais atores que estão trabalhando hoje, principalmente nessa interface com a escola, com educação midiática?
Bom, foi realmente muito rápido, principalmente por dois pontos ali que eu acho que foram quebras que deram um salto. O primeiro foi 2016, quando o presidente Trump assume, né, e começa a fazer uma guerra contra a imprensa formal estabelecida, acusando a imprensa de fake news. Aí, combater a desinformação virou a bola da vez, vamos dizer assim, né? Que era a importância da gente combater a desinformação para todos os pontos, né? Para todas as questões que a gente sabe da necessidade de combater. E o segundo foi a própria pandemia, né? Que fez com que as pessoas acreditassem em notícias fraudulentas, em notícias manipuladas, em artigos de opinião, fazendo com que a gente tivesse uma grande, né, que a própria OMS chamou de infodemia, que junto com o combate ao coronavírus, a gente tinha o desafio de combater desinformação sobre a pandemia. E aí, nesse momento, a gente que tinha um projeto, né, um programa que era voltado para formar professores, mas eram eventos localizados, eventos feitos, a gente tinha um calendário de 10 eventos por ano, encontros presenciais, nós transformamos numa plataforma online, e hoje a gente atinge o Brasil inteiro. Tá? Em termos de status, né, de onde estamos, nós temos hoje uma grande evolução. O Palavra Aberta tem termos de cooperação com 17 estados, no qual a gente forma professores e auxilia, né, a secretaria a implantar a educação midiática dentro da sua rede. Em 3 estados, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul, nós ajudamos a construir o currículo de educação midiática dentro dessas secretarias. No estado de São Paulo, isso já vem de 3 anos, então a gente já está dentro de uma disciplina chamada de tecnologia e inovação, falando, né, sobre pensamento crítico, cultura digital, letramento informacional, para alunos do 6º ano do ensino fundamental até o 9º ano e no ensino médio. Em 2023, por exemplo, o estado de São Paulo, com os números do estado de São Paulo, a gente atingiu 2,5 milhões de alunos. No estado de Minas, Minas já está há 1 ano, também com essa disciplina de tecnologia e inovação. Rio Grande do Sul começa esse ano, e esse ano também começa Ceará. Então, o que a gente vê? Que existe já a percepção da importância de você implantar, de você trazer a educação midiática para a sua grade curricular, que pode acontecer em alguns estados mais maduros, junto, né, com a implantação da base, que já estão também mais maduros em relação à implantação da base, você trazer isso dentro de disciplinas que já existem, ou que foram criadas a partir da base, como, por exemplo, o caso de disciplinas de tecnologia e inovação, ou de cultura digital, ou mesmo da língua portuguesa. Em outros estados, a gente tem, onde o nível de maturidade é um pouco menor, o que a gente vê acontecer? Professores de língua portuguesa adotarem algumas temáticas da educação midiática, ou de ciências, e aí pulveriza, não é uma coisa assim específica. O que a gente fala é que o nosso gargalo maior é a formação de professores. Então, se a gente pensar em âmbito, né, de vamos atingir e escalar e ganhar, realmente atingir todos os professores, a gente precisa ter um programa de formação muito mais robusto, né, além do que a gente tem. E aí, o programa de formação que, inclusive, já tenha, por exemplo, nas faculdades de pedagogia ou de letras e tudo mais, a disciplina de educação midiática, que eu brinco, né, para que o professor já saia de fábrica, já saia de fábrica com essa competência. E um outro ponto que eu julgo que dará um salto na educação midiática no Brasil foi a criação do departamento, né, de educação midiática, ligado à Secretaria de Políticas Digitais, da Secretaria da Presidência da República, quer dizer, um órgão federal que tem como objetivo articular ações com outros ministérios
e também com a sociedade civil para a implantação da educação midiática. Então, ter esse órgão já é algo que, para a gente bateu muito e brigou muito para a criação dele, porque, embora ele não tenha a função de ser de implantar a ação, mas ele tem como impulsionar, ele tem como bater bumbo, como falar, como criar, né, mecanismos de fomento e de articular ações com outros ministérios. Por exemplo, eles criaram e lançaram, primeiro, eles fizeram uma consulta pública, no qual teve mais de 500 contribuições da sociedade, então foi um grande movimento em relação a isso, e já publicaram a primeira versão da Estratégia Nacional de Educação Midiática. Olha que avanço em 5 anos, né? Isso realmente é algo para a gente comemorar. Sim. E aí agora a gente chega no jornalismo. Onde é que o jornalismo entra nisso e qual o papel do jornalismo e dos jornalistas? Bom, o jornalismo é fundamental para a educação midiática é fundamental para o jornalismo. Principalmente para auxiliar, né, o cidadão a entender o papel do jornalismo para a sociedade democrática. Eu vejo que a gente tem visto, né, uma queda muito grande por N motivos, né, da credibilidade do jornalismo, da forma como as pessoas consomem informação, a mudança total no hábito de consumo do cidadão em relação a notícias, e a verdadeiras campanhas para descredibilizar o jornalismo. Então, a educação midiática, do meu ponto de vista, ela é importantíssima para criar audiências críticas que saibam reconhecer o papel do jornalismo para a sociedade. Se nós não investirmos na educação midiática para que o cidadão possa entender e passe a respeitar e volte a respeitar o jornalismo que é feito pelos veículos de comunicação, por jornalistas profissionais que seguem critérios, métodos de apuração, que trazem a informação o mais perto e o mais próximo possível, né, da verdade factual, daquilo que está sendo visto naquele momento, nós vamos ficar fazendo jornalismo para ninguém. Então, eu vejo que, de novo, né, o papel do jornalista é reconhecer que é necessário que se tenha educação midiática, e o papel dos veículos é adotar e apoiar projetos de educação midiática para a formação de audiências críticas. Então, o que eu vejo, por exemplo, por muitos anos, o jornalismo e os veículos de comunicação, eles acreditavam que a audiência, ela já estava lá, já estava dada, né? Você não precisava explicar como o jornalismo era feito, como que a imprensa atuava, qual era, né, como que se chegava numa pauta. Então, eu sempre brinco, né? A gente precisa abrir a cozinha, né, dos veículos de comunicação e do jornalismo, para mostrar como o jornalismo é feito. Uma pauta não nasce da cabeça de uma pessoa falar, hoje eu vou fazer uma matéria contra fulano de tal, ou hoje eu vou fazer uma matéria para ferrar fulano de tal. Não, existem critérios, existem métodos, existem formas de você apurar conteúdos que a audiência não sabe. Né? E numa guerra por atenção, se você não escrever, não for transparente, não for claro nesse processo, e ajudando também a educar esse cidadão para, né, para valorizar esse trabalho, o cidadão não vai pagar pelo conteúdo, vai deixar de consumir esse conteúdo e vai pular para outros conteúdos aí que chamam muito mais atenção. Então, eu vejo, o jornalista tem um papel de, até uma vez uma pessoa que estava fazendo um mestrado me falou isso e eu adotei, ela disse, o jornalista tem um papel pedagógico, né, de auxiliar nessa educação midiática do cidadão, para que ele também valorize. E o veículo em abrir espaço, em trazer para perto, né, fazer essa relação comunicação e educação, e juntando isso para melhorar a audiência e melhorar a capacidade do cidadão em valorizar
na informação que ele recebe via veículos de comunicação. E por que a gente tem que salvar o jornalismo? O que o jornalismo, né, como um todo, representa para uma sociedade democrática? Bom, não existe democracia sem imprensa livre, não existe democracia sem um jornalismo forte. Então, os dois, né, o jornalismo e a imprensa, são fundamentais para levar informações, principalmente informação de interesse público para o cidadão. A Unesco, há 2, 3 anos atrás, eles comemoram todo dia 3 de maio o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. E eu acho que uns 3 anos atrás o tema era a informação como bem público. A gente precisa entender que o jornalismo, ele não faz uma informação para ele, ou para o dono do veículo, ou para, né, o proprietário, o publisher. Ele faz uma informação, a informação que ele leva é uma informação importante para toda a sociedade. Ele é o canal que faz com que a gente que a informação chegue até nós. E, principalmente, aquelas informações que não são favoráveis ou que, muitas vezes, principalmente governos, não querem que a gente saiba. Então, o papel investigativo do jornalista, o em buscar informação que seja de interesse público e mostrar aquilo, né, mostrar os bastidores do poder, são fundamentais para que o cidadão possa, né, ter informações de qualidade, possa formar a sua opinião a partir da interpretação de visões distintas, né, da pluralidade, da diversidade de vozes, para que ele também, né, seja um cidadão autônomo, independente, bem informado e utilize, né, essa informação para o bem público. Então, tudo é um ciclo virtuoso, né? O jornalismo, ele produz informação, ele vai atrás de informação, ele leva essa informação para a sociedade retroalimenta esse jornalismo pedindo mais informação, na medida em que ela atua de forma responsável também, com seu papel de responsabilidade. E um ponto que eu não coloquei, que eu acho que dos fundamentos do jornalismo, é a questão da responsabilidade. Hoje, quando a gente olha nesse ambiente tão poluído de produtores de conteúdo, o jornalismo, ele tem nome, tem endereço, tem CNPJ, tem CPF, e ele pode ser responsabilizado pelos erros. No ambiente que a gente vive de total liberdade e com muitas informações, muitos canais, muitas vezes tem canais que não se mostram e que a gente não pode responsabilizar em caso de erro, em caso até de uso indevido da liberdade de expressão para coagir ou até para manipular a sociedade. Perfeito. E só para a gente terminar, como é que esse jornalista ele pode se aproximar da escola e principalmente ali dos professores, né? Vocês que lidam aí sempre com os professores, como é que essa ponte e que informações seriam legais, né, para o jornalista levar ali? Bom, eu acho, assim, como eu falei para você no começo, o primeiro público a ser educado mediaticamente é o professor. E até esse professor, muitas vezes, não sabe o funcionamento da imprensa, não sabe o papel do jornalista. Então, uma forma que eu acho que seria muito interessante você jornalista que é pai, que é mãe, que já está, que seu filho está na escola, proponha uma conversa, né, para contar como é o seu dia a dia, como é a sua atuação, proponha que você faça, né, possa fazer palestras ou até encontros com outros pais, né, dos alunos, conte como é o seu dia a dia mesmo, né, como é a sua função, o que você faz, como que você investiga, como que você apura, como que você produz, como que você edita. É muito interessante essa aproximação do jornalista, do profissional, né, da comunicação com a escola, justamente para desmistificar algumas questões que são colocadas e que foram, né, colocadas amplamente por aqueles que querem justamente descredibilizar a imprensa, fazer essa ponte, né, levar um pouco, olha, eu sou uma pessoa de carne e osso, né, sou um profissional,
que eu sigo determinados métodos, critérios, e o meu objetivo é esse, não tenho objetivo econômico, não tenho objetivo, eu não trabalho com teorias de conspiração, então, ajudar a desmistificar mesmo e a tornar o jornalismo e o jornalista algo mais real e mais palpável para a sociedade. E eu acho que o caminho de chegar na escola, ele é um caminho muito interessante, porque ajuda também nesse processo da formação de audiências críticas.